Olá, meu amigo, minha amiga, que satisfação revê-lo aqui em nosso canal para nós começarmos mais um dia na presença de Deus. E aqui você já sabe, é o nosso ponto de encontro para beber a água da vida. Nós escolhemos um verso especial. E aí, a lei de Deus é importante? Nós vivemos em tempos de graça, do Novo Testamento. Nós temos que guardar a lei ainda. Ela se faz relevante nos nossos dias. Mas se eu guardar a lei, eu não estou querendo a salvação pelas obras? Se eu tentar guardar a lei, eu estou então debaixo da lei e não da graça? Como nós podemos entender este assunto? Existem muitas pessoas aí discutindo, dizendo que quem guarda a lei está debaixo da lei. É lá do Antigo Testamento, as leis eram para os judeus e não para todas as pessoas. Enfim, o que diz a Bíblia? Vamos ao Novo Testamento, porque assim nós podemos tirar esta dúvida. E nós vamos no especialista deste assunto, o apóstolo Paulo. Eu quero te convidar a meditar comigo lá em Romanos 6. Nós vamos ler dos versos 14 ao 18. Romanos 6, versos 14 ao 18. O texto diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Não estar debaixo da lei, estar debaixo da graça. Essa discussão aqui em Paulo, ela é muito interessante. O que Paulo está querendo dizer é que nós somos pecadores por natureza. E sendo nós pecadores por natureza, a lei ela nos condena. Ela mostra para nós os nossos pecados. E aí então você deve fazer um movimento de ir até a graça. A lei não seria a solução, porque a lei ela apenas mostra o seu pecado. Ela tem a sua importância, porque sem ela você não poderia saber que é um pecador. Mas ela não tem o objetivo de te salvar, simplesmente mostrar o seu problema. Para eu ilustrar isso, eu quero falar para você de um exame médico. Por exemplo, você vai fazer uma ressonância magnética. E essa ressonância magnética te mostra que você tem um tumor maligno no cérebro. A ressonância magnética, ela não serve para resolver o problema que está lá, mas ela serve para mostrar o problema. Portanto, ela é importante, porque sem o exame médico você não saberia que tem o problema. E desta maneira não saberia que deve se tratar e a forma com que você deve se tratar. Da mesma maneira é a lei. A lei, ela não cura do pecado, mas ela serve para diagnosticar, mostrar qual pecado, que tipo de pecado e como você deve se tratar contra esta enfermidade espiritual. Aí então é que você vai para a graça. A graça vai fazer o trabalho dela, de te salvar. E se você estiver debaixo da graça, a lei vai parar de te condenar. Por quê? Porque você resolveu o problema do pecado. A graça, ela te curou. Mas te curou do quê? Da desobediência ao pecado. Agora, então, pela graça, pelo poder dela, você pode obedecer à lei de Deus. Entendeu? Dessa maneira fica claro. Não há nenhum problema com a lei e nenhum problema com a graça. Nós devemos guardar a lei pelo poder da graça. Deus não nos deu a graça para nos absolver de guardar a lei. Veja, eu vou repetir aqui o que Paulo disse no verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele responde, de modo nenhum. Paulo está dizendo aqui claramente
E há algumas pessoas que se confundem com aquilo que Paulo diz, achando que ele está dizendo aqui que nós não precisamos mais guardar a lei. Paulo nunca disse isso. Paulo simplesmente estava dizendo que nós não podemos guardar a lei sem estar na graça. Nós precisamos estar na graça para guardar a lei. Isso é muito diferente. Tem o extremo do legalismo. Paulo estava falando aí para muitos judeus legalistas, fariseus, e ele foi um desses no passado. Depois ele se converteu, ele encontrou a Jesus no caminho para Damasco e aí então ele pôde viver pela fé. E ele mesmo disse, o justo viverá pela fé, de fé em fé. Ele tocou muitas vezes neste assunto, que é pela graça que nós somos salvos. Dessa maneira, nós vamos obedecer pelo poder da graça. Você não vai deixar de guardar a lei, mas agora sim você vai guardar a lei. Paulo mesmo diz, nós anulamos a lei por causa da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós a confirmamos. Por quê? Porque sem a graça, você não está guardando a lei. Mas com a graça, aí sim você confirma a lei, porque aí você pode guardar a lei, pois está debaixo da graça, do poder de Deus. Lei e graça são muito importantes e aqui elas estão claramente combinadas. Conseguiu entender você este assunto? Então, espalhe essa mensagem para os seus amigos. Eles precisam também ouvir sobre este assunto e entender algo, porque isso é ponto de salvação. Tem que ver com a nossa vida eterna. Nós precisamos ser salvos pela graça, aprender a obedecer à lei de Deus pelo poder que vem do alto, pelo sangue de Cristo. E aí sim, lá no final em Apocalipse, como Cristo diz, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Veja só, guardar os mandamentos pela fé em Jesus. É exatamente isso. Essa é a paciência dos santos e é exatamente o ponto do grande conflito lá em Apocalipse. Satanás não quer que você guarde a lei, mas vá a Jesus, peça a Ele poder, peça a Ele graça e Ele vai te capacitar a guardar. Se você gostou dessa mensagem que está falando da vida cristã de uma maneira muito prática, então se inscreva em nosso canal. Ativa aí o sininho para que você possa receber todas as notificações assim que a gente liberar o nosso conteúdo na internet. Você precisa aí também, olha, vá na setinha aí onde está compartilhar, copia o link desse vídeo e cola no WhatsApp, coloca no seu status, manda no Messenger, no Telegram, cola aí no Facebook, coloca nos seus grupos de bate-papo, nos seus outros grupos aí de mensagens cristãs. Compartilhe essa mensagem, as pessoas precisam ouvir isso. Tem muita heresia sendo pregada por aí acerca da lei de Deus. Você precisa compartilhar a mensagem de Deus. E você pode interagir com a gente aqui no nosso canal. Fala aí o que você achou do nosso vídeo, coloca os seus comentários, pedido de oração. Faz o seu pedido de oração e coloca aqui nos comentários para eu poder orar por você. Além de estar orando pelos seus pedidos, eu também quero abençoar o seu dia com uma oração. Para isso eu quero orar agora mesmo. Você aceita uma oração? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, eu quero te agradecer porque através da Tua palavra nós podemos compreender a verdade que é tão importante e essencial para nós. Abençoa a vida desta pessoa que parou aqui para assistir este vídeo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero te agradecer porque você assistiu este vídeo até o final. Deixa aí a sua curtida, o seu joia, se você gostou desse vídeo. Deixe o seu comentário e não esquece de compartilhar, hein? Compartilhe esse vídeo que é muito importante. Um abraço, amanhã tem vídeo novo e eu te espero aqui mais uma vez. Até lá, hein?